Olá pessoal, hoje eu gostaria de estar meditando com vocês sobre a temática da inquietude humana a partir de um grande texto, de uma grande obra do pensamento ocidental. Essa obra é justamente As Confissões de Santo Agostinho. Então eu gostaria de meditar um pouco sobre essa questão da inquietude a partir de um trecho das Confissões, que é justamente o início da obra. Então, no livro 1, item 1.1, Santo Agostinho diz assim: Senhor, tu és grande e digno de todo o louvor. Grande é a tua virtude e a tua sabedoria não tem limites. Quero o homem louvar-te, ele que é uma parte da tua criação, o homem que irradia a sua mortalidade, que irradia o testemunho do seu pecado e o testemunho de que tu resistes aos orgulhosos. E contudo quer louvar-te o homem, que é uma parte da tua criação. És tu que fazes com que ele se delicie em louvar-te, porque tu nos fizeste para ti e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em ti. Esse trecho das Confissões é um trecho extremamente famoso, com certeza muitas pessoas já leram, né, ou pelo menos ouviram falar, principalmente o finalzinho aqui da citação. E nós vemos claramente que nas Confissões de Santo Agostinho, ele começa justamente o quê? Ele começa confessando, ele começa exercitando, digamos assim, um duplo ato confessional. Por um lado, ele confessa toda essa grandiosidade de Deus. Então é óbvio que aqui há um pressuposto, né, um referencial, um ponto de partida de fé, né? Não só que Deus existe, mas também a questão do dado bíblico, né, a referência aí ao livro dos Salmos, né? Então é essa grandiosidade de Deus, e justamente por ele ser grandioso, né, ele é não só grandioso, mas é digno de todo louvor, de toda a adoração, e grandioso justamente na sua virtude, na sua força, né? E na sua sabedoria. Ou seja, Deus que é todo-poderoso e de fato é onisciente, ele que conhece todas as coisas e além de ser onisciente, enfim, onipotente. Então, por um lado, Agostinho começa confessando toda essa grandiosidade de Deus, Deus que é o Criador, Deus que é aquele que está acima de tudo, essa realidade transcendente, né? E que de fato não tem limites nem no seu conhecimento, nem na sua força, enfim, nem nada. Mas no segundo momento, Agostinho não mais fala de Deus, né? Não mais se dirige a Deus, ele não mais fala com Deus ou sobre Deus, mas ele agora confessa também a questão da realidade humana. Então, se num primeiro momento ele inicia as suas confissões, mais do que falando de Deus, ele fala com Deus, e ao falar com Deus, nesse dialogar com Deus, ele começa reconhecendo, confessando essa grandiosidade de Deus, e agora no segundo momento essa realidade humana, dizendo que dentro desse contexto todo da criação, existe uma criatura, né, de maneira particular, que faz parte de toda essa obra da criação, que quer louvar a Deus. Mas essa criatura que quer louvar a Deus, não só no sentido de glorificá-lo, mas de se aproximar dele, de se apropriar-se dele, né, de conhecê-lo, essa dimensão do louvor no sentido muito mais amplo. Também essa criatura, ela, pela sua própria existência, pelo seu próprio modo de ser, ela irradia a sua mortalidade, né? E não só irradia, manifesta a sua mortalidade, mas ela também irradia de que essa mortalidade tem relação com o pecado. Ela testemunha o seu pecado e, ao mesmo tempo, ela testemunha que Deus resiste aos orgulhosos. Então é uma sequência interessante que aparece no texto, ou seja,
O ser humano que faz parte da criação de Deus, ele não quer simplesmente existir, mas ele quer cada vez mais se aproximar do seu Criador, louvá-lo, glorificá-lo, mas ao mesmo tempo que o ser humano tem esse desejo, ele também, com a sua própria existência, manifesta toda a sua mortalidade, todo o seu pecado, né? E todo o seu orgulho. E além de tudo isso, de que Deus resiste aos orgulhosos, né? E mesmo assim, mesmo sabendo de que é um ser mortal, pecador, soberbo e que Deus resiste aos orgulhosos, mesmo assim, o ser humano continua querendo louvar o seu Criador. E aqui é interessante porque nós poderíamos colocar uma questão, ou seja, se o ser humano tem como um ser racional, né, que tem a capacidade de conhecer e ter consciência da sua própria realidade, então, por que o ser humano, se por um lado ele sabe que ele é um ser mortal, e além de ser mortal, é mortal justamente porque é pecador, e esse pecado relacionado principalmente à soberba e ao orgulho, e Deus resiste principalmente ao orgulhoso, então se ele sabe de toda a sua pequenez e fragilidade, é um ser mortal e pecador, é frágil, ou seja, ele não é só limitado, ele é frágil, ele tem uma debilidade, né? Ele tem uma miserabilidade, se quisermos dizer assim, no linguajar mais agostiniano. Então, se o ser humano tem essa consciência, essa clareza da sua, não só da sua limitação enquanto criatura, mas da sua miserabilidade no sentido moral, né? Portanto, é mortal justamente porque é pecador, essa ideia de que a morte entra no mundo pelo pecado, né? E Agostinho segue bem essa tradição, né? E pecado que está muito próximo, principalmente a questão do pecado ligado à soberba, ao orgulho, toda essa coisa da arrogância, enfim, da prepotência do ser humano que acha que pode ser feliz longe de Deus e que não precisa de Deus na sua vida. Enfim, se o ser humano tem clareza e consciência de tudo isso, de que ele tem essa dimensão de miserabilidade, de dificuldade, né? E ao mesmo tempo tem ciência de que Deus resiste a esse tipo de pessoa, por que o ser humano continua querendo louvar a Deus? Por que o ser humano continua desejando, procurando a Deus na sua vida, sabendo que parece que Deus não ouve esse tipo de pessoa, Deus não se permite ser encontrado por esse tipo de pessoa? E no próprio texto, Agostinho dá a resposta. És tu que fazes com que ele se delicie em louvar-te, porque tu nos fizeste para ti e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Ou seja, o ser humano continua querendo louvar a Deus, né? Justamente porque ele se delicia em louvar, né? Esse ato de louvar a Deus lhe traz, né, não simplesmente um prazer fugitivo, mas uma realização, né? No ato de louvar a Deus, ele sente um gozo, ele sente uma realização profunda. E, portanto, além de sentir esse gozo e essa realização profunda, parece que é o próprio Deus que, de uma certa maneira, provoca, ocasiona isso. Mas como que ele faz isso? E aí vem a grande resposta do Santo Doutor. Porque tu nos fizeste para ti. Então, esse porque tu nos fizeste, quer dizer, nós fomos feitos por Deus. Deus é essa causa primeira, segundo o Santo Agostinho, que nos chama à existência, né? Fomos feitos por Ele. Ele é o alfa, né? O princípio de todas as coisas. Ele nos colocou no plano do ser. Porém, nós não fomos feitos apenas por Deus. Nós fomos feitos para Deus. E do ponto de vista agostiniano, se por um lado Deus é essa causa primeira, por outro lado, Ele não só nos chamou à existência, mas nós somos feitos para Ele. E esse para tem uma intensidade, uma força enorme. Isso mostra então que o meu ser, a plenitude do meu ser, ela só vai encontrar, né? Ou seja, o meu ser só vai encontrar a sua plenitude na medida em que ele retornar ao seu princípio originário. Se Deus é o princípio, Ele é o alfa, ao mesmo tempo Ele é o ômega. Ele não é só essa causa primeira, mas Ele é a causa final, né? Ele de fato, né, nos fez, mas além de nos fazer, nós somos feitos para Ele.
Então, se ao nos criar, Deus nos deu ali uma determinada matéria, e junto com essa matéria uma forma, a plenitude dessa forma o ser humano só encontra na medida em que ele se volta, na medida em que ele retorna ao seu Criador. E na medida em que ele não reconhece isso, ou não quer voltar ao seu Criador, mas procura se afastar do seu Criador, o que ocorre? Ocorre aquilo que o Agostinho coloca na sequência do texto, né? Porque tu nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Então, se o ser humano quer encontrar esse repouso no sentido da paz, mas também no sentido da plenitude da forma, da identidade, né, do que ele é, do que ele é chamado a ser, e também no sentido da felicidade, da realização plena do seu ser, ele precisa se voltar para o seu Criador. Ele precisa tomar um ato racional, consciente e volitivo de se voltar para aquele que o criou. Mas enquanto ele não toma esse ato de voltar-se para Deus, ou enquanto ele não percorre esse caminho do retorno, a inquietude vai tomando conta do seu coração. Então, por aí a gente vê que, do ponto de vista agostiniano, a inquietude humana, ela não tem relação apenas com a questão do pecado. O ser humano que se afastou de Deus e, portanto, por esse ato de pecar, ele foi ficando inquieto. Mas antes do próprio pecado, já há uma inquietude que é intrínseca e inerente ao coração do ser humano. Porque Deus, no ato de nos criar, ele não só nos deu uma matéria, mas ele deu uma forma a essa matéria, mas ele não deu a plenitude dessa forma. O ser humano precisa retornar ao seu princípio originário, e esse retorno ele vai acontecendo no decorrer dessa vida e dessa existência. E no final dela, de fato, conforme ele foi retornando a Deus com a ajuda do próprio Deus, ele pode encontrar a plenitude dessa forma do seu ser e, portanto, da felicidade, da beatitude tão almejada para o ser humano que está no próprio Deus. Mas enquanto o ser humano não vive esse retorno, e é óbvio que Agostinho vai dizer depois em outros textos, que a plenitude de tudo isso e o cessar dessa inquietude se transformando numa quietude, numa paz profunda, isso vai ser só no face a face, na glória, perante Deus, né? Perante aqueles que de fato chegarem até o céu. Então, essa inquietude, ela é resultado não só do fato de nos afastarmos de Deus e buscarmos a felicidade onde ela não está e acharmos que podemos ser felizes longe do nosso Criador. Existe sim esse aspecto, né, também na tradição agostiniana, mas eu queria ressaltar esse outro aspecto no sentido de que no próprio ato criador, né, a inquietude é resultado do próprio ato criador, no sentido não só do afastamento, mas no sentido de que Deus não é só o nosso princípio, mas também é o nosso fim, né? E enquanto a gente não estiver extremamente próximo dele e contemplando profundamente, nós não conseguimos encontrar a plenitude do nosso ser e, portanto, sempre sentimos falta de algo. Sempre algo nos falta. Portanto, somente Deus pode responder aos anseios profundos do coração do ser humano, segundo Santo Agostinho. Boa reflexão e que você possa ler o restante dessa obra, que com certeza irá enriquecê-lo muito do ponto de vista literário, filosófico, humano, etc. Um forte abraço e boas reflexões.